Olá, crianças! Livro de Português Buriti Mais. Continuação, lembra que nós estamos fazendo juntos? Então, hoje a gente encerra essa parte da leitura da entrevista. São 5 questões, mas apenas 3 que é para escrever, 2 é para a gente pensar sobre isso. Então, vamos lá. Na nossa entrevista, que nós estamos hoje já é acho que o 3º dia, né? Que nós estamos trabalhando, hoje a gente encerra. Nós temos aqui uma pergunta, releia a penúltima pergunta da entrevista. A penúltima pergunta é: esse é também um filme sobre se permitir ficar triste? Aí vem uma pergunta para você: o que significa se permitir ficar triste? Se permitir ficar triste, gente, é quando vem a tristeza, e ao invés de você ignorar a tristeza ou ficar fazendo outras coisas para sorrir o tempo todo, você sentir aquela emoção, você chorar se for preciso, ou você se sentar em algum lugar sozinho, só para pensar um pouco e se acalmar, ou você sentar com alguém, abrir seu coração, falar assim: eu preciso conversar, falar aí com a mamãe, com o papai, ou com alguém da sua casa, da sua família, que você tenha confiança e que você possa dizer: eu estou triste, eu preciso conversar. E você falar sobre os seus sentimentos. Isso é se permitir ficar triste. Entender que se há motivos para demonstrar tristeza, é melhor que aconteça. Chorar ou apenas se calar um pouco ajuda a superar. Quando a gente chora por alguma coisa ruim que aconteceu, depois a gente se sente melhor. Tem pessoas que não chegam nem a chorar, mas só o fato dela conversar com outra pessoa e dizer: eu estou triste, eu não gostei do que está acontecendo, é uma forma de aliviar. Na própria palavra de Deus, o Senhor Deus nos ensina que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Isso quer dizer, nós devemos ajudar as pessoas próximas de nós a superar as suas tristezas. E isso não quer dizer que você tem que rir o tempo todo. Eu não vou ficar contando partes do filme, mas no filme existe um momento muito emocionante em que a menina, a Riley, ela enfrenta. Eu fico emocionada porque realmente é uma parte muito emocionada do filme. A Riley, ela enfrenta o problema que ela já vinha carregando há muito tempo e não estava conseguindo enfrentar. Então, quando a gente enfrenta os problemas com a ajuda da nossa família, nós superamos melhor, tá? Isso é melhor do que ficar escondendo, dizendo: não, está tudo bem, não é nada, e depois ir rir e divertir, sendo que o coração não está rindo. Isso vale para a mamãe, para o papai, para o vovô, para a vovó, para o titio, para a titia, periquito, papagaio, cachorro, gato também. Vale para todos nós. Se eu estou me sentindo triste, preciso de ajuda, eu preciso dizer. As pessoas não vão adivinhar se eu estou com dor de barriga ou se eu estou com dor no coração. Então a gente precisa falar sobre os nossos problemas, externar os nossos problemas, se permitir ficar tristes para depois superar e continuar a jornada, certo? Então vamos nos permitir ficar tristes. Isso não quer dizer que você vai abraçar a tristeza e acabou. Você só vai viver triste, só vai ter olhar triste, só vai ficar chorando. Não é assim, isso também faz mal, tá? Mas nós devemos sim nos permitir ficar tristes. Número 12 diz assim: quais são as 2 narrativas que acontecem ao mesmo tempo no filme? Na entrevista, diz assim, na antepenúltima: existem 2 narrativas que acontecendo ao mesmo tempo. Como foi contar a história? Esse foi um dos maiores desafios enquanto escrevíamos, porque sabíamos que tinha que haver uma história do lado de fora, mas eu continuava sendo levado para dentro, para o que estava acontecendo com a alegria, para os sentimentos da Riley. Então, a história da vida dos personagens, da família da Riley, pai, da mãe da Riley, dos acontecimentos que estava fora, que estava ali na integração da família. E a história dos seus sentimentos, a história da alegria, tristeza, medo, nojinho e raiva, que estava acontecendo dentro da Riley. Então haviam 2 histórias.
Essas são as duas histórias. 13. O que o produtor e o diretor do filme valorizam mais? O uso da tecnologia ou uma boa história? Explique. Se a gente voltar, lá na pergunta fala assim: onde surgiu a ideia? Como representar a mente de uma menina de 11 anos? O que vocês esperam que as crianças sintam ou aprendam com essa história? Aqui, na última pergunta. Com tablet, cinema 4D e tantos jogos interativos, vocês acham que ainda há espaço entre as crianças para o cinema tradicional? Aí ele responde: o mundo mudou. E a gente vê isso desde o primeiro filme que fez. Mas o que nos interessa é contar uma história e fazer filmes. É o que amamos e é sobre o que a gente gosta de falar. Eu não posso imaginar um mundo em que não haja espaço para uma boa história. Então a resposta deles é: eles optam por uma boa história. Jonas Rivera diz que o mundo mudou, mas que não pode imaginar um mundo em que não haja lugar para uma boa história como nós lemos. Na 14 diz: na sua opinião. Então é para você pensar aí. O que é uma boa história para você? O que uma história precisa ter para ser uma boa história? É muito pessoal isso. Para mim, uma boa história, ela primeiro tem que ser escrita bem, com todo o desenvolvimento bem feito. Segundo, ela tem que contar coisas criativas. Tem que ser algo assim que traz emoção para nós que assistimos. Emoção não é só chorar. Emoção também é se alegrar, torcer, vibrar, muitas vezes também chorar. Vamos para a linguagem agora. Observe a seguinte pergunta feita pela jornalista aos entrevistados. Esse é também um filme sobre se permitir ficar triste. Eu quero que vocês prestem atenção que não há um ponto de interrogação aqui, e sim reticências. Reticências são 3 pontinhos colocados um do lado do outro, que indica que a frase não terminou, que indica que houve uma pausa, que indica que parou de falar, mas não terminou de falar. O que essas reticências? Por que não há um ponto de interrogação e sim as reticências? Bom, eu explico para vocês. Num diálogo falado, nós que estamos falando, muitas vezes não chegamos a fazer uma pergunta, mas nós damos a entender que queremos uma resposta. E a pessoa que está conversando conosco não espera a gente terminar muitas vezes uma pergunta para já interferir e dar uma resposta ou fazer um comentário. Então as reticências aqui, elas indicam que havia uma pergunta sendo feita e o entrevistado já começou a trazer a sua resposta. Esse é também um filme sobre se permitir ficar triste. E aí ela dá espaço para o entrevistado continuar a frase dela, continuar o diálogo com ela. Então o ponto de interrogação aqui, ele é dispensado porque ele dá a ideia de que o diálogo ele acontece dinâmico. O diálogo não é agora eu estou falando, espere eu terminar de falar. Muitas vezes nós estamos formulando alguma coisa e a outra pessoa já começa a falar e tudo bem, não vai dar briga isso. Para passar isso para o papel, como que a gente mostra que havia esse diálogo desta forma? Usando as pontuações, e as reticências cabem bem. Vamos ler aqui o final? Educação em valores e emoções. Há situações que nos levam a sentir raiva, outras tristeza, outras ainda alegria. Como lidamos com essas emoções interfere no nosso bem-estar e nas nossas relações. Com que frequência você sente raiva, tristeza, medo, alegria, e eu acrescento aqui nojo? E como que você lida com as emoções? Então, para você pensar, não precisa me responder nada. Se você fica com raiva com muita frequência, você precisa de ajuda. Nós temos que aprender a ter autocontrole, senão as pessoas não vão gostar de estar conosco.
E eu falo para você controlar a raiva não é para agradar as pessoas, mas é para que você fique bem com você mesmo e depois esteja bem com as outras pessoas. Com que frequência você sente tristeza? Peça ajuda sobre isso. Estar alegre não significa estar sorrindo o tempo todo. Muitas vezes você está com muita alegria e não está demonstrando nada. Então, como que você lida com as suas emoções? Uma dica que eu deixo para você, duas dicas. A primeira, converse sempre com a sua família. Abra seu coração sempre para a sua família, mesmo que eles não pareçam compreender. Segunda coisa, fale sempre com o Senhor. Fale sempre com Deus. Ele vai entender você sim. Ele viveu como ser humano. E Jesus nasceu um bebezinho, foi criança, foi adolescente, foi adulto. E aí ele morreu na cruz, como diz a Bíblia, pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ele viveu como ser humano. A única coisa que ele não fez era pecar. Mas ele viveu como ser humano, como nós. Sentiu fome, sede, sono, frio, calor. Então, ele sentiu o que nós sentimos. Então, ele nos entende. E ele pode nos ajudar. Então, fica as duas dicas para vocês. E um beijinho e até a próxima aula.